Ei, corretor, é um prazer recebê-los em mais um Sim Pode Ouvir Parcerias, um programa especial para você ficar sabendo um pouquinho mais sobre os nossos parceiros e benefícios. Meu nome é Rebeca Gabriele, sou jornalista do Sincor São Paulo e no programa de hoje eu vou trazer para vocês um benefício super especial, que é com a Clínica Speranzini, uma clínica especializada em tratamento de orelha de abano e também transplante capilar que é renomada no mercado internacional. E se você tiver alguma outra dúvida sobre outros benefícios, manda aqui pra gente, que a gente pode falar no próximo programa. Então, para começar, estamos aqui com o Dr. Mauro Speranzini, que é sócio fundador e diretor clínico, Paulo Speranzini, CEO da Clínica Speranzini, e também Maurício Dias, que é jornalista atuante na área de comunicação corporativa da Clínica Speranzini e também vai trazer um spoiler super especial que fez um transplante capilar com a clínica. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado pelo convite. Prazer para mim estar aqui falando para os amigos da Sincor sobre a Clínica Speranzini. Prazer, estou muito contente de estar aqui e estabelecer essa parceria com esse importante sindicato para ajudar todo mundo a recuperar a sua autoestima. Oi, Rebeca, tudo bem? Obrigado pela recepção com o time aqui da Speranzini. Vai ser um prazer contar um pouco dessa experiência, como o que transforma, né, na vida de uma pessoa quando você retoma a autoestima e poder falar para os corretores, para todas as pessoas que orbitam aí na indústria de seguros, vai ser um momento muito especial para a gente. Que bom. Então vamos começar com uma coisa que eu estou muito curiosa. Mauro, você além de sócio fundador, né, da Clínica Speranzini, também trabalha no corpo clínico, como cirurgião plástico em transplante capilar e otoplastia. Fala para mim, como que você entrou nesse mundo? Como foi esse início de jornada? A cirurgia plástica ela é muito ampla, é uma das especialidades que atinge praticamente todos os órgãos do nosso corpo. É comum o cirurgião plástico fazer de tudo um pouquinho, porque a cirurgia estética, muitas vezes ela está interligada. A pessoa que vai operar uma mama, por exemplo, ela também precisa fazer uma lipoaspiração. A pessoa que vai fazer um rosto, ela acaba fazendo as pálpebras. Então, normalmente o cirurgião plástico ele acaba atuando em várias partes do corpo. Quando eu terminei a minha residência, eu fui falar com o meu chefe e perguntei para ele, puxa, doutor, eu estou terminando aqui a minha residência, é tão difícil começar, né? Eu não sei por onde é que eu começo. Isso foi em 1992, há 32 anos atrás. E esse médico, o Dr. Paulo Correia, já falecido, ele disse, olha, por que você não faz transplante de cabelo? Existe uma nova técnica, que é o microtransplante capilar, que eu acho que vai fazer muito sucesso. Só que para você fazer esse procedimento, você tem que ter uma empatia de tratar homens. Porque é muito diferente você tratar uma mulher do que tratar um homem. São perfis muito diferentes. Eu achei interessante, por quê? Porque durante década de 50, 60 e 70, o transplante de cabelo eram feito com tufos, que davam aquele aspecto de cabelo de boneca. Até hoje, as pessoas, quando você fala de transplante de cabelo, as pessoas, nossa, mas eu conheço uma pessoa que fez e ficou horrível. E já naquela época também havia esse estigma. Então, o surgimento de uma nova técnica, que hoje já não é tão nova mais, me despertou o interesse, eu fui descobrir se tinha realmente facilidade para tratar homens, e eu realmente não senti dificuldade, e eu comecei então a fazer transplante de cabelo. Naquela época eu fazia todos os tipos de procedimentos, porque quando você começa, você precisa fazer de tudo, até para você saber o que você faz bem. Porque não se trata apenas do que te interessa. Pode te interessar e você acabar não fazendo bem. Então, durante os anos, com a convivência, você vai tendendo mais para um lado, deixa de fazer outros procedimentos. Eu passei a deixar de fazer cirurgia de nariz, foi a primeira cirurgia que eu deixei de lado.
Depois eu fui deixando de fazer a lipoaspiração, a plástica de abdômen, por último as cirurgias de mama que eu gostava muito, até que eu resolvi concentrar a minha atividade em transplante capilar, em orelha de abano, que são procedimentos que eu acho que realizo bem. O feedback dos meus pacientes sempre foi muito bom. E morando numa cidade como a cidade de São Paulo, com uma população tão grande, é possível você direcionar e concentrar a sua atividade num único tipo de procedimento. Quem mora no interior, ao contrário, tem mais dificuldade, porque lá o número de pessoas que procura é relativamente menor e é comum o cirurgião plástico, nas cidades menores, acabar fazendo de tudo um pouco. Em São Paulo é possível você direcionar o seu trabalho porque você sabe, se você faz muito um determinado procedimento, você vai acabar fazendo melhor. Então, por estas razões, eu acabei me concentrando no transplante capilar e na correção das orelhas de abano. Sim. E, Paula, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi que você já está há 16 anos à frente, né, da Clínica Speranzini. Me fala um pouco como que foi para você estar à frente dessa clínica e se tornar CEO dela. Então, na verdade, eu sou advogada de formação, né? Então, eu sempre fui apaixonada aí pela minha área. Trabalhei como advogada na Volkswagen em grandes escritórios de advocacia durante 10 anos. Aí eu me casei com o Mauro, né? E formamos uma família, tivemos 2 filhos. E, como toda mulher, a gente fica naquele dilema, né? Tem os filhos para cuidar, uma carreira para gerenciar, né? E o Mauro sempre com esse sonho, ali no começo ele ainda estava fazendo todas as cirurgias plásticas, mas sempre com o sonho de focar em 2 especialidades, mas ele também cuidava da parte administrativa, de comunicação, de tudo relacionado à clínica, né? E sempre ficava aquela pulguinha, puxa, um nadando para um lado, o outro nadando para o outro, onde que a gente vai chegar, né? E, claro, eu como funcionária de um escritório de advocacia ou da Volkswagen, eu tinha os horários muito rígidos, né? Então, eu tinha que prestar contas e tudo mais, e eu comecei a ficar um pouco incomodada com isso. Eu já tinha feito uma pós-graduação em administração de empresas pela GV, e eu sempre gostei desse mundo corporativo, né? Eu acho que o local que eu mais me encontrei na minha carreira como advogada foi na Volkswagen, por estar ali vivendo o mundo corporativo. E aí chegou um determinado momento, os meus filhos com 3 e 5 anos, eu falei, poxa, eu acho que eu poderia apostar nisso. Eu comecei até me arriscando um pouco na clínica com uma área de estética na época, para oferecer para as mulheres. Ele fazia muita mama, rosto, tal, oferecer drenagem linfática, massagens, por muito pouco tempo, porque daí ele já falava assim, não, eu só quero fazer cabelo e orelha, não quero que você comece nada na área de estética, assim, porque um dia eu vou focar. E com isso, eu comecei a colocar na balança e falei assim, poxa, eu podia tentar. Eu acho que eu teria uma qualidade de vida melhor, eu conseguiria resolver melhor o momento em que eu preciso estar com os meus filhos, o momento que eu preciso me dedicar ao meu trabalho. E aí eu passei um mês em casa, assim, num período sabático, e tomei a decisão, eu falei, Mauro, eu vou arriscar e vamos trabalhar juntos, né? Isso foi em abril de 2008. E então comecei, né, organizando com a minha visão de advogada, e eu costumava dizer à época que eu era uma advogada com um viés administrativo, né? E hoje eu já falo o inverso, né? Quer dizer, eu sou uma gestora, CEO, então eu conduzo o negócio com um viés do direito. Então, eu sei identificar ali quando a gente tem algum risco, quando eu preciso chamar um advogado. E para a vida, assim, para a nossa vida como um todo foi maravilhoso, porque a gente conseguiu equilibrar. Hoje, nossos filhos estão com 19 e 21 anos, né? Então, eu me sinto realizada enquanto mãe, enquanto profissional, com uma vida mais plena e feliz, né? E acho que foi uma saída ótima para nós enquanto profissionais, para a clínica, para os meus filhos, para a família, para todo mundo. É uma mulher multitarefas, né, Mauro? Eita! E hoje em dia não tem mais espaço para o amadorismo. Hoje em dia,
se o médico ele tiver que se dividir entre administração, marketing, ele não vai fazer tão bem, alguma coisa ele não vai fazer tão bem. Então, eu preferi me concentrar realmente mais na parte técnica, nós trouxemos outros médicos, a Clínica Speranzini não se resume à minha pessoa, nós somos hoje 5 médicos, cada um exercendo uma parte, outros fazem transplante capilar, outros fazem a correção de orelha de abano, outros fazem o tratamento clínico, que é importante, porque a queda de cabelo não é só transplante capilar, também é uso de medicamentos. Então, essa divisão de tarefas permite um trabalho de excelência. Então, tendo a Paula como na parte administrativa, gerenciando pessoas, eu posso me concentrar na parte técnica e, dessa forma, oferecer o que nós temos de melhor. Certo. Maurício, você é jornalista, né? Sim. Atuante na área corporativa também da Clínica Speranzini, inclusive. Como foi entrar nesse mundo também de transplante capilar, como jornalista? Aí é uma história longa também, boa, né? Por 2 motivos. Primeiro que, assim, atuando como jornalista, eu sempre atuei, há muito tempo eu atuo na área médica, né? Já um relacionamento profissional com muitos médicos e clínicas e por aí vai. Quando eu iniciei um processo de entendimento lá atrás com a própria Clínica Speranzini, foi um novo mundo, né? E o que me chamou a atenção até então, só com o foco profissional, foi justamente o currículo do Dr. Mauro. Isso me chamou a atenção. Eu sempre atendi médicos super conceituados em várias áreas, mas ali, numa reunião que eu tive com a Paula há muito tempo, né, Paula? Inclusive, quando ela falou, olha, o currículo do Dr. Mauro é esse, eu falei, meu Deus, né? Nós temos aqui certamente aquele médico com viés de conhecimento científico que vai muito além, né? Eu consegui perceber aquilo. Então, desde então, eu me aprofundei nesse entendimento desse universo de transplante capilar, que eu também, assim como muitas pessoas que talvez vão nos assistir, estão nos assistindo, nos ouvindo, não tem muito entendimento. É que o Dr. Mauro falou, transplante capilar, imagina, isso aí não dá resultado, isso aí é o aspecto de cabelo de boneca. Confesso que quando eu sentei ali a primeira vez, eu tive esse primeiro olhar. Quando eu entendi numa conversa com o Dr. Mauro e com a Paula e observei o currículo do Dr. Mauro, já naquela época viajava o mundo todo dando aula, mostrando o que novas técnicas eram capazes de trazer resultado para os pacientes, né? Tanto na área de transplante capilar quanto na área de otoplastia, orelha de abano. Você começa a criar uma paixão por aquilo, né? Primeiro, pelo resultado, que isso obviamente impacta na vida das pessoas. E segundo, pelo fato que me chamou muito a atenção, eu sempre dividi isso com eles, entender que nós vivemos um país que a gente não dá muita atenção para quem realmente merece, quem realmente se destaca, né? E eu tenho muito isso, de valorizar esse tipo de profissional. Então, o Dr. Mauro, mais do que um amigo hoje e uma referência internacional no que ele faz, dando aula no Brasil e no mundo, levando todas as iniciativas que ele tem, que transformaram e continuam transformando, e depois o Dr. Mauro acho que pode falar sobre isso, de levar o transplante capilar e a otoplastia para uma nova era no Brasil e no mundo. Então, esse aspecto é algo que me fez apaixonar e me aproximar muito. Ter a referência de um médico brasileiro, né, que sai daqui, tem uma agenda, uma loucura a agenda dele, a agenda da equipe, de todos os médicos que têm o mesmo nível de excelência, para emprestar o seu conhecimento para médicos no Brasil e no mundo, né? Então, assim, eu valorizo demais esse diferencial. Então, justamente para dar liga, né? Como começou? Começou por um entendimento, o interesse de atuar, e quando eu percebi os diferenciais do médico, do conceito, foi algo que me fez ficar amarrado nessa questão e com o maior prazer do mundo. E, obviamente, depois eu sei que você vai me perguntar, eu quero contar a minha experiência de ter feito o transplante capilar, que isso realmente, efetivamente, transforma a vida da pessoa, seja em nível profissional, homem, mulher e por aí vai.
Não, super legal, né? E é muito comum hoje em dia você ver pessoas que procuram esse tipo de procedimento. E agora a gente vai falar um pouco mais para o associado, o porquê ele é importante, a importância do procedimento, como que ele faz para utilizar esse desconto que a gente tem também, né? Então, vamos agora saber um pouquinho mais sobre a Clínica Speranzini. O que é a Clínica Speranzini? O que ela faz e com o que ela trabalha? Então, hoje a clínica ela é uma clínica nichada em implante de cabelo, tratamento clínico para queda capilar de qualquer natureza e a correção de orelha de abano. É importante frisar que a correção de orelha de abano ela não é só para homens, é para mulheres, para crianças, muitas pessoas não sabem disso, né? Mas a correção de orelha de abano pode ser feita a partir dos 6 anos de idade. Então, é uma clínica nichada que tem, sim, um público masculino como maioria, porém abrangendo também as mulheres para tratamento clínico capilar, em alguns casos transplante de cabelo ou transplante de sobrancelha, e para as crianças também que sofrem com as orelhas de abano, né? Eu quero fazer um comentário sobre a orelha de abano, que é o seguinte: muitas pessoas falam assim, mas eu não sei se eu tenho orelha de abano. Na verdade, a correção da orelha de abano, a otoplastia, é uma cirurgia para modificar forma, abertura das orelhas, e não obrigatoriamente a pessoa precisa ter uma orelha muito aberta. Eu tenho muitos pacientes, inclusive, que nem têm orelha de abano, mas a pessoa ela se sente melhor se ela tiver a orelha um pouquinho mais fechada. Outras pessoas me procuram porque o lóbulo é muito grande, com a idade o lóbulo acaba crescendo e a pessoa fica com aquele lóbulo balançando, aquilo incomoda, o buraco do brinco ele às vezes rasga e o brinco fica feio. Então tem várias coisas que se faz numa orelha, não apenas a orelha de abano, que a gente acaba tratando. Sim, e uma dúvida, esse procedimento de otoplastia, você precisa fazer um acompanhamento, precisa fazer outro procedimento após isso? Quanto tempo ele dura? A correção da orelha de abano é um tratamento pontual, a pessoa faz uma única vez. Quando eu comecei a estudar o assunto, eu vi que em torno de 15% das pessoas reclamavam que faziam a correção da orelha de abano e o abano voltava, então a pessoa acabava precisando fazer uma segunda ou até uma terceira cirurgia. E eu acabei focando nisso e minha tese de mestrado que eu fiz tanto a minha faculdade eu estudei na USP, fiz minha tese de mestrado lá, eu foquei nisso, eu estudei por que é que as orelhas tinham esse problema da recidiva, da orelha abrir novamente. E nesses anos todos eu acabei desenvolvendo técnicas para minimizar isso. Embora não seja impossível, nós conseguimos reduzir esse índice de recidivas de 15% para 1% de recidiva total do abano, ou seja, 99% dos pacientes não terão a volta total do abano, e 2 a 3% uma recidiva parcial. Então, são uma redução significativa, infelizmente não é uma coisa 100%, na medicina nada é 100%, mas essa redução da taxa de recidiva foi uma coisa que eu sempre busquei e que é um diferencial. Você fazer um procedimento que não vai precisar de fazer outros procedimentos. Então, ao contrário do cabelo, vou falar também sobre o cabelo, a correção da orelha de abano normalmente é um único procedimento. Com relação ao cabelo, quando a gente fala de queda de cabelo, a gente tem que falar que existem mais de 200 tipos de queda de cabelo. Você tem um livro só falando sobre isso. Então não é queda de cabelo, é tudo igual. O que acontece é que a queda de cabelo mais comum, ela chama calvície androgenética. É aquela calvície que todo mundo tem alguém na família. É uma calvície que é progressiva, ela leva muitos anos para se desenvolver. Você não vê cabelo caindo. Na verdade, o que você vê é o cabelo afinando. Então, ano após ano, o cabelo fica cada vez mais fino, mais claro, cresce menos. Tem padrões muito específicos, geralmente são entradas, ou a coroinha, ou a entrada com a coroinha, ou uma rarefação no alto da cabeça. São vários os padrões de calvície androgenética. Esta é a condição mais comum. Como ela é progressiva, se a pessoa não fizer um tratamento clínico, ela vai fazer um transplante de cabelo, o resultado é pontual, mas daqui a alguns anos ela pode precisar de outro procedimento.
o ideal é que a pessoa que tem a calvície androgenética, que ela faça um tratamento clínico simultâneo e permanente, para que você consiga controlar a queda de cabelo e não precisar de outros procedimentos no futuro. Então, por esta razão, o transplante de cabelo ele pode ser uma cirurgia única, mas com alguma frequência a pessoa vai precisar de outro procedimento no futuro. Sim, e como que ocorre esse transplante capilar? Da onde sai o cabelo, o fio que é implantado? Como que acontece? Tá, esse é um ponto importante, Rebeca, pelo seguinte, as pessoas são muito imediatistas e elas não entendem, e eu preciso explicar isso de maneira muito incisiva, que o transplante de cabelo é uma redistribuição de fios. Nós vamos retirar fios da região lateral e posterior, que é aquela região onde o cabelo não cai. Então, você veja uma pessoa que tem 60, 70 anos, onde é que ela tem cabelo? Ela tem nos paralamas. Então, aquele é o cabelo definitivo. É esse cabelo que você tem que transplantar, porque se você tirar um cabelo de uma região diferente, na hora que a pessoa começar a ficar calva naquela região, o cabelo transplantado vai cair também. Então, não pode. Então, o transplante tem que ser feito pegando exclusivamente fios daqueles paralamas que o cabelo não vai cair. Então, quando uma pessoa muito jovem me procura, eu tenho que olhar para ela e imaginar como é que ela estará no futuro e passar a pegar apenas os fios daquela região estreita dos paralamas, porque aquele cabelo é definitivo. Doutor, deixa eu fazer um ponto. Exatamente em cima disso que o transplante capilar nada mais é do que a redistribuição. Então, eu acho que um detalhe importante é mostrar que hoje, se o paciente tem uma área doadora que não é suficiente para ter uma cobertura total, existe a possibilidade, aí é uma avaliação dos próprios médicos, os próprios cirurgiões, de buscar fios, né? Eu queria entender melhor, inclusive, isso. Buscar fios na barba, no tórax, nas costas, para fazer uma composição melhor desse transplante. Eu acho que isso vale, inclusive, para transplante de cabelo e transplante de barba. Como é que funciona isso? Sim, veja, a correção da calvície, normalmente ela é feita com os fios do próprio couro cabeludo, porque as características são as mesmas. Então, o padrão ouro, o melhor fio que você pode transplantar é o cabelo da própria pessoa, do couro cabeludo para o couro cabeludo. Sim. Quando você transplanta fios de outras partes do corpo, esse fio traz as características de onde ele saiu. Da região. Então, se você tirar da barba e colocar na cabeça, não vai nascer cabelo, vai nascer barba. Então, se a pessoa tem um cabelo liso e fino e tem uma barba grossa, com uma cor diferente, o aspecto pode não ficar muito bom. Se, ao contrário, ela já tem um cabelo crespo e coloca uma barba, o resultado pode ser fantástico. Sim. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente. O ponto que eu queria chegar e que as pessoas acabam não entendendo, que é o seguinte: de onde eu retirar cabelo, seja da barba, seja do couro cabeludo, não vai mais nascer cabelo. Então eu vou reduzir permanentemente a densidade, e daí a importância da cirurgia ser muito bem executada com uma baixa taxa de perdas. Por quê? O planeta tem 7 bilhões de pessoas. A única pessoa que pode doar cabelo para você é você mesmo. Se você perder aquele fio, você não recupera mais. Então, uma das coisas mais importantes no transplante capilar, e esse é o diferencial de uma clínica de qualidade e de uma clínica mais ou menos, é a taxa de sucesso. Porque você tem poucos cabelos que você pode transplantar, porque você não pode tirar todos dessa região. Se você tirar todos, você fica careca aqui. Então você tem que tirar uma pequena parte da área doadora para cobrir uma área muito grande, que é a área calva. Para você ter uma ideia, nas grandes calvícies você perde 70% do cabelo. Se você perde 70% do cabelo e te sobra 30%, e você pode tirar mais ou menos a metade, 15% do cabelo, do seu couro cabeludo, como é que com 15% você vai cobrir uma área onde tinha 70%? A matemática não fecha. A matemática não fecha. O que acontece? O paciente jovem, ele fala assim, não, mas a minha calvície é pequenininha, se puser os meus 15% aqui vai ficar ótimo. O problema é que no longo prazo, com a progressão da calvície, se você gastou todo o seu cabelo numa pequena área calva, no futuro vai ficar feio, porque a pessoa vai começar a perder cabelo, vai ficar com aqueles tufinhos. Vai ficar só o... Isso, só vai ficar o transplantado e vai ficar um aspecto bizarro. Bizarro.
Então, o diferencial de uma clínica que pensa no bem do paciente é não ser imediatista e não transplantar o máximo de cabelo num procedimento, porque de onde tira não vai nascer mais, a área doadora ela é restrita, então o médico tem que ter um compromisso e explicar para o paciente a necessidade do planejamento de longo prazo. Quem se preocupa em colocar o máximo de cabelo está cometendo um grande erro. Muitas clínicas oferecem isso porque querem um resultado imediato, querem o paciente feliz hoje, e o paciente tem que entender que para ele ter um bom resultado no longo prazo, ele precisa fazer um procedimento que fica bom hoje, fica bom daqui a 5 anos, daqui a 10 ou 20 anos. Este é um grande diferencial. Taxa de sucesso na retirada de fios e na colocação. Lembrando também para o corretor que esse transplante ele serve também não só para cabelo, mas também para barba e sobrancelha, certo, doutor? Sim. Rebeca, em 2002 surgiu uma nova técnica, que é a técnica FUE. Nessa técnica FUE não tem mais a necessidade de fazer aquele corte. As pessoas têm medo de fazer transplante. Nossa, você fica com uma cicatriz na cabeça. Na técnica FUE, a gente retira fio por fio. Então, são pontinhos muito pequenininhos que mesmo que a pessoa raspe a cabeça, dificilmente você percebe. Com esta técnica, foi possível fazer o transplante de barba, porque você retira fiozinho por fiozinho, geralmente da região do pescoço. Os fios retirados da região do pescoço, eu mesmo, você veja, eu uso barba, mas eu raspo o pescoço. Então é um fio, entre aspas, desnecessário. Esses fios, eles podem ser retirados e, por exemplo, reparar defeitos na barba. Então a pessoa... ela tem uma barba cheia, mas ela tem uns buracos. Hoje é possível, usando o próprio fio de barba, deixar a pessoa com uma barba bacana. Um preenchimento, né, doutor? Então, é uma redistribuição também. Uma redistribuição também. Então, o fio de barba ele pode ser usado para refazer uma barba, refazer um bigode. Às vezes a pessoa teve um acidente, tem uma cicatriz, e você vai preencher. Então, esse é outro benefício do transplante capilar, que é a reparação de defeitos da barba. Você acabou comentando da sobrancelha. Sim, muitas pessoas têm um problema de queda de sobrancelha, queda de fios de sobrancelha. Ou a pessoa que ficou depilando a sobrancelha, arrancando os fios, e as pessoas não sabem, eu estou aqui para contar para vocês, que quando você puxa o fio, você mata o fio. Ah, não, doutor, mas não mata não, porque nasce de novo. Na verdade, não nasce de novo. É que uma porcentagem alta de fios da sobrancelha fica escondido debaixo da pele, e quando você arranca e mata aquele fio, vai nascer outro. Só que você vai reduzindo a população. Então, a mulher que fica puxando os fios da sobrancelha durante 5, 10, 20 anos, ela vai ver que quando ela for mais madura, ela não vai mais ter sobrancelha. E aí o único recurso passa a ser o transplante. Então, você pode usar fios de outras partes do corpo, geralmente do couro cabeludo. No caso dos homens, você pode usar fio de barba também e colocar na sobrancelha. Então, essa é outra possibilidade. Eu quero aqui fazer um comentário que há 25 anos que eu não mexo nas minhas sobrancelhas. Porque é isso, né? Eu acho que esse é um grande alerta aí para as mulheres. A gente busca aí o design das sobrancelhas e tal, e por desconhecimento não sabe que, de repente, no futuro pode ser um tiro no pé, né? Eu aprendi desde cedo que não era para mexer nos fiozinhos das sobrancelhas e assim eu sigo, né? Essa é a parte importante, né, de ter um marido que trabalha com isso. Ajuda, hein, Rebeca? Não, ajuda muito. pra caramba. E é aquilo, né, Paula? Nós, como mulheres, lógico, a gente não tem barba, então não precisa, né, fazer transplante de barba. Mas a gente vê que, com o passar do tempo, é normal uma tendência não ser mais tendência. E aquilo, antes ela era aquela sobrancelha mais fininha. Hoje em dia já é mais comum brow lamination, procedimentos que deixem a sobrancelha com aspecto mais preenchido. Então, pra gente, é ótimo. E essa coisa da tendência, né? É muito interessante você comentar. Porque se nós voltarmos aí, nem tanto tempo, 5 anos atrás,
a moda, a cada esquina você tinha micropigmentação de sobrancelha, né? Então, o bacana era ter a sobrancelha pintada, super ressaltada. E hoje a gente vê uma tendência inversa, das mulheres procurarem pequenos preenchimentos, um ajuste, e aí o transplante de sobrancelha tem se popularizado, que não era uma cirurgia popular aí há 5, 10 anos atrás, né? Então, são as tendências que vêm e vão e que nós, mulheres, vamos tomar cuidado, né? E, Paula, você como a CEO à frente da Clínica Speranzini, me fala um pouco mais sobre o conceito da clínica e o que faz ela ser essa referência internacional no mercado. Tá. Então, eu brinco que eu comecei na clínica fazendo testes. Mas eu sempre tive, intuitivamente, uma preocupação com a experiência do paciente. Eu sou uma pessoa muito orientada a pessoas, né, como personalidade, e eu sempre cuidei disso. Ai, não, porque eu acho que a música tem que ser bacana, que está na recepção, tem que ter a água para dar tranquilidade, na sala cirúrgica, o pré-operatório, como vai ser. E aí eu fui vendo que isso era um diferencial, né, que você se preocupar não só com a excelência médica, então o resultado em si que a gente entrega, era se preocupar também com a experiência do paciente. Isso lá em 2008. Hoje é muito comum, né, em vários negócios, não só em clínicas médicas, de ter esse olhar do gestor, do CEO, para experiência. Então, essa é a primeira coisa que a gente sempre buscou, um espaço muito confortável e entregar além do que o paciente espera, né, enquanto experiência. Eu também trouxe essa visão empresarial vivida na Volkswagen e nos escritórios de advocacia, não só dentro, né, dos escritórios de advocacia, mas com os clientes com quem eu trabalhei, porque eu sempre trabalhei na área empresarial. Então, eu sempre estava ou dentro da empresa ou atendendo empresas. E eu só fui me dar conta do quanto que eu tinha absorvido sobre cultura empresarial, sobre processos, quando eu comecei na clínica. Porque aí a primeira coisa que eu fiz foi implementar, por exemplo, uma avaliação de desempenho para os colaboradores. Então, de ter essa conversa, né, de fazer o colaborador vestir a camisa, sentir o mesmo prazer que ele sente quando ele está fazendo a cirurgia, ou que eu sinto quando as coisas estão caminhando bem, enfim, está tudo do jeito que eu planejei, né? Então, eu acho que, assim, uma das razões de hoje a gente ser referência é a gente ter um time muito junto, um time que você chega lá e você percebe um único coração batendo, as pessoas comprarem o propósito, né? Então, acho que isso é o principal segredo para qualquer empresa de sucesso. Em relação a gente se transformar em referência internacional, lógico, como disse o Maurício, né, tem muito a ver aí com o currículo que o Mauro construiu ao longo dos anos, né? Eu considero o Mauro como uma pessoa obstinada, assim, por essas duas especialidades que ele ama. Então, é uma busca incessante por melhorias e novas descobertas e novas técnicas. E isso fez com que houvesse um olhar até da comunidade médica internacional para a Clínica Speranzini como uma referência em procedimento. Eu, acompanhando o Mauro nos congressos, sempre estive em contato com as pessoas ou os próprios médicos do mundo inteiro, prestando sempre muita atenção de qual era o modelo de negócios. Como que uma clínica na Coreia, por exemplo, funciona, nós já visitamos a Coreia, como uma clínica nos Estados Unidos, uma clínica na Suíça, na Itália. E eu fui trazendo nessas conversas, né, eu falo a conversa de bar ali, né, dentro do ambiente. Então, você está num ambiente médico, mas você sempre sai para jantar com um, com o outro, toma uma cervejinha, e aí as pessoas começam a conversar de uma maneira mais livre das suas dores e das coisas que funcionam. E eu fui reunindo tudo isso, né? Então, inclusive em termos de sucessão, enfim. E trazendo esse mix, lógico, que customizando aqui para o Brasil, né? Não dá para a gente pegar lá o modelo coreano, trazer para cá, que não vai funcionar também. Então, eu acho que esse misto fez com que a gente se transformasse nessa referência, né? E hoje eu falo, ele acabou de voltar do Paquistão, né? Então, assim, se até o Paquistão está querendo conhecer aí a técnica ou tem um olhar para a gente, é porque realmente
somos essa referência, Um né? casal de peso, né? Realmente. E é aquilo, né, Mauro? Detalhista. Mulher detalhista mesmo. Chegou para dar uma mudada aí na clínica um pouco, né? Maurício, você me disse que, um pouco antes aqui da nossa conversa, que você fez um transplante capilar, inclusive com o Dr. Mauro e a equipe dele. Sim, Me conta exato. um pouco mais disso. Aliás, para fechar de repente aquele raciocínio que a gente estava, eu acho importante até pela experiência que eu tive, quem nos ouve e nos vê, nós temos homens, mulheres, pais, mães. Então, eu posso contar uma experiência, mas eu gostaria de perguntar para o doutor antes, porque ele pode passar percepção de consultório, né? Percepção de pós-operatório. Por quê? De repente a pessoa está ouvindo, meu filhinho, minha filhinha tem uma orelha de abano. Como é que funciona? Será que é muito invasivo ou não? Né? E pelo que eu sei, o doutor obviamente vai falar, é uma cirurgia, obviamente que tem a complexidade, mas assim, de uma assertividade gigantesca, né, doutor? Pode poder falar um pouco sobre a autoplastia, nesse sentido, duração e como funciona, né? Como o paciente fica ali, dessa idade, e também dos transplantes, né, de barba e cabelo, porque aí eu vou contar a minha experiência, que é bem bacana também. Esse é um ponto importante, Maurício, que é o seguinte: existe uma ideia na cabeça das pessoas, e até de médicos, de que a autoplastia é uma cirurgia muito simples. Isto não é verdade. A orelha é uma estrutura complexa, muitas saliências e reentrâncias, e o objetivo da autoplastia, e na verdade de toda a cirurgia plástica, é que a pessoa, ela ou rejuvenesça ou ela melhore a sua aparência, e às vezes as duas coisas. O objetivo de toda a cirurgia é a naturalidade. Se você fizer um procedimento nas orelhas, no cabelo, em qualquer coisa, e a pessoa olha, acho que a pessoa fez uma plástica, o resultado é um desastre. Então o objetivo é a naturalidade. Por causa desta preocupação, muitas pessoas têm procurado técnicas. Eu quero uma técnica menos invasiva, tal. Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque as coisas menos invasivas, não obrigatoriamente, elas são melhores. Ela pode ser menos invasiva, mas ela muitas vezes tem muitas complicações. Ela não vai deixar naturalidade porque ela é pouco invasiva, então ela não trata todas as estruturas. Especificamente no caso das orelhas, o que aconteceu? Pessoas que não são médicas estão oferecendo um procedimento que é a autoplastia fechada, e essas pessoas que não são médicas dizem, olha, eu não estou realizando um procedimento médico, eu estou realizando um procedimento que não é uma cirurgia. Isso é um absurdo. Eu apenas vou dar alguns pontinhos. Isso é um grande erro, porque a autoplastia fechada é um procedimento que só dobra a orelha, mas não trata a concha, não trata o lóbulo, não trata um monte de estruturas e tem um monte de complicações. As orelhas vão abrir em todos os casos, a pessoa os pontos vão furar a pele. Então é um procedimento perigoso, simples, porém ineficiente. As pessoas estão procurando isso por quê? Porque ouviram falar que a pessoa fez uma autoplastia mais complexa e ficou cheia de cicatrizes. Veja, uma cirurgia excelente, mal realizada, ela realmente é pior do que uma cirurgia menos invasiva, também mal realizada. Então as pessoas têm que entender que você pode economizar quando você compra uma camiseta, você pode economizar quando você vai fazer uma viagem, você pode economizar quando você compra um carro, enfim. Os objetos são substituíveis. Só que com saúde não se brinca. Muitos pais levam o seu filho para fazer uma autoplastia. Não, vamos nesse local porque é barato e o procedimento é pouco invasivo. Você está expondo o seu filho a um procedimento médico, ele não pode ser substituído. As consequências de um procedimento mal realizado são muitas vezes irreversíveis. A camisa que você comprou de má qualidade você joga fora, o carro que você comprou de má qualidade você joga fora, mas a sua orelha, a sua cabeça você não pode jogar fora. Então as pessoas têm que entender por que alguns procedimentos são tão baratos em determinadas clínicas e tão caros em outras. Existe uma razão. Então, no caso dos procedimentos de orelha, que são realizados por não médicos, a pessoa está correndo um grande risco, muitas vezes irreversível. No cabelo, a mesma coisa.
Por que é que as pessoas, hoje você entra na internet e você fala, nossa, tem tanta gente indo para a Turquia. As pessoas pensam assim, puxa, eu acho que a Turquia é uma referência no transplante capilar. Não sei se você, Rebeca, já ouviu falar disso. A Rebeca é mulher, ela não é calva, ela não está muito interessada no assunto. Então, você é uma pessoa que não está antenada. Mas quem se interessou pelo assunto, entra na internet e vê cirurgia na Turquia muito barata. Realmente, antes da pandemia, você com 12 mil reais, você pagava o avião, um hotel 5 estrelas, um passeio na Capadócia e ainda ganhava um transplante de cabelo. Ganhar um transplante é incrível. O que as pessoas não se perguntavam, mas por que é tão barato assim? Porque as cirurgias não são feitas pelos médicos lá. Você tem apenas 20 médicos autorizados a realizar o procedimento na Turquia, só que você tem 2 mil cirurgias por dia na Turquia. Não são realizadas por médicos. E as pessoas não se perguntam por que é tão barato. É barato porque não tem médico. E não tem médico. E os procedimentos, eles vão ter aquela baixa taxa de sucesso, destruição da área doadora. O leigo, ele erradamente, ele fala assim, não, mas o meu amigo foi lá, fez, a cirurgia ficou cabeludo. A cirurgia foi um sucesso. Não, ela não foi um sucesso mesmo ele tendo ficado cabeludo. Por quê? Porque ele tinha uma calvície pequena, ele realmente ficou cabeludo, só que ele não tem planejamento de longo prazo e depois de alguns anos ele vai descobrir o erro que ele cometeu. Porque quando ele precisar fazer um procedimento para colocar cabelo numa área que vier a ficar calva, ele não terá. Então, o que diferencia uma cirurgia de sucesso e de uma cirurgia mal feita, como eu falei, no transplante de cabelo é a taxa de sucesso. Uma pessoa despreparada tem baixíssima taxa de sucesso e nenhum compromisso com o paciente. O médico, ele faz o juramento de Hipócrates no dia da sua formatura e ele jura que vai fazer o que for melhor para o paciente. O comerciante, ele vai fazer o que é melhor para o bolso dele e o paciente vai pagar o preço. Então tem que entender que cirurgias baratas são baratas por alguma razão. E tem que entender a segunda coisa, os problemas decorrentes das cirurgias mal feitas com frequência são irreversíveis e a pessoa vai ter que conviver com esse problema para o resto da sua vida. Por isso, qualquer procedimento médico, você deve procurar um profissional que esteja comprometido com o bem-estar do paciente. E isso então vale, né, doutor? Imaginemos aqui uma criança de 7 anos, né, que os pais levam essa criança para fazer uma cirurgia que vai causar um impacto gigantesco na vida dessa criança, tanto o sucesso quanto o fracasso. Né? Da mesma forma com um paciente de 50, 60 anos, um profissional de qualquer área que vai fazer um transplante capilar para resgatar a autoestima, para se sentir mais seguro, e aquele sonho se transforma em pesadelo, tanto para uma criança quanto para o adulto. Então, o impacto psicológico, mais do que financeiro, enfim, o impacto psicológico deve ser uma loucura, né? Alguns casos na clínica, eu acho que o senhor pode não citar, obviamente, caso A ou B, mas como isso impacta na vida como o paciente chega lá com um resultado mal sucedido em outro lugar. Né? Maurício, eu tenho estatística de tudo. 20% das pessoas que me procuram para fazer uma correção de orelhas de abano já realizaram o procedimento em outro local. Destes, mais da metade eu não posso fazer absolutamente nada. A orelha foi destruída. O profissional retirou pele e não deveria retirar. Ele retirou cartilagem e não deveria retirar. Ele quebra a cartilagem. Então, esses procedimentos mal realizados, eu tenho que dar a notícia para a pessoa, olha, infelizmente não há nada que eu possa fazer por você. Então, olha, o melhor é você aprender com o erro dos outros e não cometer o erro você mesmo. A correção da orelha de abano não é um procedimento simples, somente quem é realmente especialista. Não adianta ser um cirurgião plástico famoso que operou a celebridade, operou a mama da celebridade. Aí você vai naquele médico que de vez em quando ele faz uma orelha, uma vez por ano. Ele não tem o conhecimento, ele não tem o preparo e as pessoas cometem esses erros de achar que, sendo um bom profissional, que ele vai realizar aquele procedimento de forma adequada. Não, ele não vai. Dentro da cirurgia plástica existem médicos muito bons para operar nariz, muito bons para operar mamas e muito bons para operar orelhas. Então,
Se você está interessado no procedimento, você tem que procurar o especialista naquela cirurgia especificamente. No caso do cabelo, mesmo pessoas que só fazem cabelo, não obrigatoriamente o fazem bem. A pessoa, ela tem que ser especialista no cabelo. Normalmente, cirurgiões plásticos e dermatologistas têm uma boa formação nessa área, embora pessoas de outras especialidades possam ter também, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, conhecer bem o profissional, conhecer bem a sua carreira, ver os resultados, se puder conversar com pessoas que operaram, enfim, a escolha do médico ela passa por vários critérios e a pessoa tem que ter uma visão macro para tentar escolher o profissional adequado. Sim, o Maurício tá fazendo um suspense aqui tremendo para falar pra gente do procedimento dele. Maurício, me fala sobre o seu procedimento. Vamos lá. Eu sou um caso típico, né? Eu tenho 54 anos, comecei a apresentar sinais de calvície a partir dos 40, não tinha um caso clássico na minha família, mas aí fui levantar, o meu avô teve. E aí você começa a cruzar as informações e falei, opa, sinal de alerta, né? E aí foi justamente na época em que eu conheci a Clínica Speranzini. Até então eu falava, não, tudo bem, mas tá tudo bem, tá caindo. Uma vez eu estava lá, fui conversar, o doutor Mauro falou, Maurício, esse cabelo, você trabalha com imagem, você trabalha com a sua imagem, como é que pode você ficar com esse cabelo? Você falou, doutor, eu não tenho problema com autoestima. Ele falou, você tem certeza? Aí eu comecei a puxar, olha que engraçado. Eu comecei a puxar na memória que em certos momentos profissionais, seja numa palestra, numa reunião, eu já me posicionava num ângulo diferente para não aparecer as minhas entradas, coroa. E aí fui buscar as fotos. Quando ele falou, eu fui buscar as fotos, eu falei, isso é fato, né? E quando a gente percebe que aquilo se torna um empecilho, e de fato se torna um empecilho, você começa a abrir o leque, você vê que aquele impacto não é só na questão profissional, na questão pessoal, né? Quando você se olha no espelho e você não se sente bem, isso pode resultar um problema maior, né? Então eu falei, cara, se eu tenho, isso está me incomodando, não está legal do jeito que está, e eu posso buscar essa mudança, eu me rendi, no melhor sentido da palavra, né? Falei, quero fazer o transplante capilar, fui pesquisar muito, mesmo sabendo da competência do Dr. Mauro, como jornalista eu também fui pesquisar outros profissionais, entender as novas técnicas, entender pós-operatório, resultados, tudo isso. E mais do que isso, o quanto isso impactava na vida das pessoas. Conversei com algumas pessoas, fui buscar algumas pessoas para ouvir delas, né? Cara, o que isso trouxe de resultado na prática para você? É um investimento que vale a pena? A resposta, Rebeca, é 100%. Todas as pessoas das quais eu conversei sobre esse tema e converso há muito tempo, é que eu deveria ter feito antes. Então, a pessoa se olha no espelho, ela sente o problema, ela sente o impacto na rotina profissional, na rotina social e não busca. Por que não busca? Investimento. Será que vale a pena? Outra, será que o resultado vai ficar bom? Cara, a partir do momento que eu decidi, conversei muito com os médicos, né, para entender como é que funcionava a cirurgia. Eles me tranquilizaram, dizendo que era uma cirurgia em tese longa, porque ela é delicada, é uma cirurgia que pode durar de 8 até 10 horas, mas o paciente fica ali levemente sedado, aí entra a minha experiência, né? O paciente fica levemente sedado, ele não tem a percepção do tempo, isso é muito importante, e mais do que isso, o que eles me disseram, o paciente tranquilo, calmo, descansando, garante um ótimo trabalho e muito mais assertivo dos médicos, porque você imagina que o transplante capilar reúne ali, pelo menos na Clínica Speranzini, 2 cirurgiões e 4 instrumentadoras. Ou seja, é uma equipe que fica cuidando de você durante 10 horas, 8, 10 horas. Obviamente, a cirurgia começa ali por volta de 7 da manhã. O paciente, entre 10 e 11 horas, para, né, doutor? Para o paciente se alimentar um pouquinho, é importante, volta à consciência, tranquilo, e depois vai ali para a segunda etapa.
A minha preocupação era também, como é que isso funciona, né? É doloroso? É dolorido? Não, né? Você sente ali a anestesia, que é a anestesia local, isso ajuda bastante, que eu morro de medo de injeção, morro de medo. Quando o doutor falou, olha, você vai tomar várias picadinhas, eu falei, doutor, eu estava tão seguro até agora. Ele falou, calma, fica tranquilo, vai tranquilo. Então isso é um medo muito dos homens também, viu? Os homens que estão me assistindo, certamente a gente não tem medo de muita coisa, mas para enfrentar uma cirurgia, um médico, um sangue, um pontinho, a gente fica um pouco arisco. São dois medos, Maurício. Um é de dor e um de ficar feio. Exato. É nesse ponto que eu vou chegar. Porque quando você busca o transplante capilar, tem duas questões. Primeiro, vale a pena o medo e o investimento. Segundo, será que vai melhorar ou vai piorar, né? Se eu já tô com um probleminha de autoestima, se eu já não me sinto seguro me olhando no espelho, Tomara cara, que dê tudo certo. Se isso não der certo, eu vou para a ponte, né? Então, mas aí, obviamente, com toda a segurança e com os resultados e com as técnicas e as tecnologias, hoje fazer o transplante capilar é muito seguro. Então, eu tive uma resposta, Rebeca, aí eu falo com tranquilidade para quem está nos assistindo. Eu sei que tem muitos homens ou pessoas que buscam esse tipo de procedimento que têm uma questão com a autoimagem mais delicada. Eu nunca tive problema, eu sempre fui muito seguro em relação à minha imagem. Mesmo assim, recebi esse impacto da necessidade de fazer, e quando fiz, é incrível. É incrível, porque quando você percebe o resultado, parece que vira uma chavinha na cabeça. Então você começa a se olhar, você vai buscar as fotos imediatamente, você começa a fazer a comparação, você fala, putz, eu deveria ter feito isso antes. Nunca é tarde demais, mas assim, o resultado na rotina pessoal e profissional é muito legal, porque você tem um rendimento, é sintomático isso. O seu rendimento profissional, quando você se sente mais seguro, é melhor. O seu convívio social, quando você se sente seguro com a sua imagem, ele é muito melhor. Convívio com a família, com os amigos, seja lá onde for. Então, assim, é o resgate da autoestima. Isso vale por uma criança, eu imagino, porque eu vivi isso. Você imagina, por exemplo, desculpa até invadir sua área, viu, doutor? Mas assim, imagina uma criança com 7, 8 anos de idade que sofre bullying no colégio. Eu tenho casos na minha família de sobrinhos que sofrem bullying por causa da orelha de abano, meninos e meninas que não podem prender o cabelo, meninas que não querem molhar o cabelo porque a orelha salta, meninos que usam um boné para trás. Aí eu comecei a perceber tudo isso. E prende a orelha ali para o abano não aparecer. Quando você resolve o problema desse visual dessa criança, o comportamento dela dentro da casa dela muda, o comportamento no colégio, com os amigos muda. E isso vale para um homem de 50 anos. Né? Eu queria aproveitar e fazer um comentário sobre isso. Eu gosto muito dessa parte de psicologia, neurociência e tal, né? E eu já estudando um pouco em relação à autoplastia, você fazer a cirurgia numa criança com 6, 7 anos, você altera a formação da personalidade dela. Né? Então, quanto mais tempo uma criança passa por um sofrimento de bullying e tal, mais chance ela tem de ter problemas até psicológicos e até psiquiátricos enquanto adulto. E afetar a autoestima significa uma insegurança. Então, você pode ajudar uma criança fazendo uma cirurgia de autoplastia a que ela tenha a possibilidade de ser o seu melhor potencial. E com esse problema na infância, você pode impedir isso, né? Se os pais não olharem com carinho, e também é um alerta para as escolas, né? Porque as escolas exercem um papel muito importante em relação a isso, de alertar os pais quando o professor percebe alguma coisa que não está bem com aquela criança, um bullying, alguma coisa do gênero, né? Então, isso é bastante importante. E no transplante capilar, a gente tem vários relatos, né? Então, pacientes que voltam, e é muito impressionante as fotos do antes e depois. Porque não só o resultado em si, mas você vê o semblante da pessoa. A então, felicidade. Tem um paciente que eu preciso contar, desculpa, amor. Um dos primeiros pacientes que ele operou, que ele mostrava lá atrás, em que ele veio com um tipo de roupa, com uma cara fechada, um semblante triste,
No pós-operatório final, que acontece 10 meses a 12 meses depois da cirurgia, isso também é bem importante falar, o resultado não vem com 1, 2 ou 3 meses, sim com 10 meses a 12, ele era outra pessoa, com outro estilo, então ele estava usando brinco, a cara dele, né, o rosto dele era uma pessoa mais segura. Segurança, né, E Paula? eu não conhecia esse paciente, eu não vi, é só você olhar a foto. O defeito na pessoa, principalmente numa criança, frequentemente ela gera compaixão. Então a pessoa tem um defeitinho físico na perna, no braço. A orelha é diferente, ela gera deboche. Então, uma das causas para o bullying é a orelha de abano. Como a Paula falou, a pessoa vai acabar desenvolvendo uma alteração na sua personalidade, de retração. Então é importante que as pessoas saibam que a partir dos 6 anos de idade, e por que 6 anos? A pessoa já pode fazer a autoplastia. Por que aos 6 anos? Porque aos 6 anos de idade a orelha atinge 90 a 95% do tamanho que ela vai ter na vida inteira. Então a orelha não vai sofrer mais modificações no seu formato e no seu tamanho. E coincidentemente, 6, 7 anos é uma idade em que a criança passa a ter consciência corporal, é a idade que ela entra na escola do primeiro grau, e consciência corporal significa que o amiguinho olha, nossa, você é orelhudo, nossa, você é gorducho, você tem cabelo feio. Aqueles comentários maldosos. Isso. É o famoso bullying, né? Então não tem bullying de criança de 5 anos, porque a criança de 5 anos ela não tem consciência corporal. Se o amiguinho é de uma cor diferente, de uma raça diferente, altura diferente, a criança ela só quer saber se ele sabe brincar. Uhum. Quando ele atinge 7 anos, ele começa a reparar, não, você é diferente de mim e você é orelhudo. Então essa é uma coisa interessante com relação à orelha. Ela gera deboche, ela não gera compaixão. Outra coisa interessante que eu quero comentar é com relação ao cabelo. Essa comparação quem fez não fui eu. Essa comparação quem fez foi o Bill Rasman, que é o médico que descreveu o transplante com a técnica FUE em 2002. Num prefácio do livro, ele diz o seguinte: nos últimos 100 anos, os Estados Unidos só elegeram um presidente careca. 100 anos. Que foi Eisenhower na Segunda Guerra Mundial. E eu fui olhar lá, todos os presidentes eleitos eles tinham cabelo. Ah, por quê? Porque a pessoa que não tem cabelo não pode ser eleita presidente? Claro que pode. Só que tem uma questão de autoestima. Imagem, né? Tem uma questão de imagem. Eu atendi, transmitir confiança também, né? Eu operei um paciente político brasileiro recentemente e ele falou, não, doutor, olha, preciso fazer essa cirurgia porque a minha imagem é muito importante e tal. Então o político se preocupa com a imagem. E o cabelo é uma coisa curiosa, porque o cabelo ele é importante em todas as culturas do planeta, em todos os momentos da história da humanidade. Então, se você for olhar o Egito, você vai ver que as pessoas tinham uma preocupação com o cabelo. Uma coisa curiosa, o monge, por que o monge raspa a cabeça? Porque o cabelo relembra a sua vida passada e tirar o cabelo significa uma ruptura. E vaidade, né? Cabelo tem a ver com vaidade. Isso. Então, em todas as idades, o cabelo é importante, em todas as culturas e em todos os momentos da humanidade. O cabelo ele é importante. Não tê-lo também não é o fim do mundo. Algumas pessoas ficam muito bem calvas. Muitas optam por isso também, doutor. E muitas pessoas até têm cabelo, não, eu gosto de ficar raspar. careca. Então não há nenhum problema em não ter. Isso é uma coisa muito pessoal. Tem gente que não se preocupa com isso e está tudo bem. Agora, para quem se preocupa, existe uma solução e essa solução ela precisa ser bem escolhida para a pessoa não ter arrependimentos no futuro. Sim, e após essa conversa maravilhosa, vamos para o ponto-chave. Rebeca, posso fazer uma última interrupção para falar da questão da parceria, que obviamente é o que nos move, né? Aqui, é falar do pós-operatório. Por quê? Eu obviamente vou falar do transplante capilar.
Conversando lá atrás também, antes de fazer a cirurgia, a minha preocupação era, vou fazer uma cirurgia, vou raspar a cabeça, mas, doutor, e aí? Qual é a minha retomada? Como funciona? Ele falou, olha, se você não tiver problema nenhum em sair para jantar, por exemplo, no dia seguinte, com a sua cabeça raspada com os pontinhos vermelhos ali, exceto isso, e sol, não pode tomar sol, não pode fazer esporte ali por uma semana. 2 dias. 2 dias. Nossa. 2 dias. Brasil, Aí eu falei, é assim? Eu falei, é assim. Então, aí vale o meu exemplo. Eu fiz a minha cirurgia numa terça-feira. Na quinta-feira, eu saí para jantar com as minhas filhas. As minhas filhas, nossa, pai, tá muito engraçado. Eu falei, filha, tá estranho? Ela falou, não, só tá engraçado. Saí para jantar sem problema algum. Fiz na terça, na quinta de manhã eu tive uma reunião. Fui para a reunião sem boné, sem nada, até porque, doutor, eles dizem que deixa respirar ali a região. Evitei o sol, fui para a reunião, absolutamente normal. Então, os cuidados no pós-operatório são bem tranquilos, né? É só seguir a orientação. São orientações básicas, simples. E a retomada da vida profissional, que eu acho que isso é uma preocupação de quem... Né, dos homens aí que estão nos assistindo, se você quiser falo aí para você, se você quiser fazer uma reunião online, uma reunião presencial, sem problema algum, né? Em pouco tempo, aquele aspecto daqueles pontinhos vermelhos, de 4 a 8 dias, 9 dias, eles já se dissipam, eles caem naturalmente no banho, na água, você fica com um aspecto de cabeça raspada, mas você já percebe o crescimento do cabelo. Então, assim... sob o ponto de vista estético, problema algum. E sob o ponto de vista de limitação de movimentos, disso, aquilo, absolutamente não existe. Até vou confessar aqui que depois no 4º dia não era, mas eu tomei um vinho no 4º dia, mas não contei pro Dr. Mauro. Falou, não, quero dar uma segurada. Eu falei, doutor, depois dessa experiência eu quero tomar um vinho para comemorar. Só fui contar depois, tomei uma bronca, mas tudo bem, passou. Acontece, né? Lembrando, associado, ou não associado, se você tiver alguma outra dúvida, você pode sim comentar no chat do YouTube, que a gente vai fazer o possível para aproximar você e responder todas as outras questões que ainda vão ficar ou podem vir à tona. Mas vamos falar então agora sobre como que é essa parceria da Clínica Speranzini com o Sincor São Paulo. Descontos, como que funciona, atendimento. Então, nós formatamos uma parceria bem bacana, com condições especiais para os procedimentos que a gente oferece na clínica, que chegam a um desconto de até 15%. Então, dependendo do que é recomendado, até porque a gente customiza bastante ali, né, os tratamentos e tudo, essa é a vantagem do corretor, né? E os acessos, a gente tem o acesso através do site de vocês, onde tem ali os parceiros, e clicando ali tem uma página especial para o corretor, e um atendimento direto com a nossa área de relacionamento. E o que a gente pede é para realmente identificar esse vínculo com o Sincor, para que a gente possa ativar aí as condições especiais que a gente oferece. E é extensivo à família, né, Rebeca, né, Paula? Sim. Isso que é importante também, né? Sim, então, tendo essa comprovação, então, a esposa, ou o marido, filhos, tem essa possibilidade. Inclusive, colaboradores das corretoras também. Sim, as corretoras associadas, né? Não só os sócios, mas os colaboradores também têm acesso. Então, para você ver como é um benefício super legal, 15% de desconto, pode ser para o pai, para a mãe, para o filho, para a avó, para o vô, para todo mundo, e inclusive com um doutor super renomado no mercado brasileiro e internacional, e com uma clínica que vai te dar todas as orientações possíveis, todos os procedimentos seguintes ou auxílio. E então, acho que 100% vale a pena. Você citou, né, que com o Dr. Mauro, ele capitaneia, né, a equipe de médicos. Eu tive a oportunidade de fazer com o Dr. Mauro e com a participação dos outros médicos, mas eu acho que é muito importante salientar que no padrão Speranzini, que é um padrão 5 estrelas, eu tive a honra e a oportunidade de poder usufruir, o que ocorre?
Você tem ali todos os médicos que atuam, como o doutor disse, você tem os cirurgiões responsáveis por transplante capilar e responsável pela autoplastia, e você tem os tricologistas. Quem são os tricologistas? São os dermatologistas especialistas em fios. Então, quando uma mulher vai porque teve perda de cabelo ou problema na sobrancelha, ela vai passar pelo cirurgião para ter avaliação, em conjunto ela vai passar pelo tricologista para que, se for um caso clínico, né, doutor, aí sim eles vão colocar em prática ali toda a tecnologia que a clínica oferece, inteligência artificial, uma série de equipamentos de ponta, aliadas à excelência médica desses médicos e, um detalhe importante, padrão, todos os cirurgiões da clínica Speranzini foram forjados, treinados pelo Dr. Mauro. Então, isso leva o nível de excelência médica para outro patamar, de fato. Então, a segurança de fazer com qualquer outro médico é absolutamente tranquila, porque é um padrão. O que o Dr. Mauro faz, os outros cirurgiões fazem o mesmo modelo. Então, Maurício, e reforçando o que você falou, eu mesmo fiz transplante de cabelo com os médicos da clínica Speranzini. Exato. Então, confio tanto neles que eu entreguei a minha cabeça para eles fazerem o procedimento. E hoje eles, assim como o Dr. Mauro, que faz isso há 20 anos, né, dando aula no Brasil e no mundo, os outros médicos da clínica Speranzini também são todos referência, todos eles em congressos internacionais, participando de aulas ao vivo, ou seja, pulverizando as iniciativas do Dr. Mauro Speranzini. Eles se especializaram, se tornaram craques naquilo que fazem e hoje têm capacidade de aplicar com excelência total e mostrar para os seus colegas médicos quais são as técnicas mais eficientes. É isso, né, doutor? É isso. A atualização é importante, formação, compromisso de oferecer ao paciente o que é o melhor para ele. Sim. Infelizmente, a gente está chegando no fim desse programa, né? Mas eu queria pedir para vocês deixarem um recado final para o associado, o que vocês acham importante, a importância de ter alguém especializado nesse tipo de procedimento. Olha, eu vou reforçar o que eu já disse, que a medicina ela não é uma atividade qualquer, é uma atividade onde o interesse do paciente é o mais importante e não o lucro. E as pessoas devem procurar um profissional e tomar um pouquinho de cuidado de ficar procurando uma clínica que operou uma celebridade, porque esse não é um bom critério. Então o médico ele deve buscar sempre o que é o melhor para o paciente e não exclusivamente o recurso financeiro. Então nós temos esse compromisso de oferecer aos nossos pacientes o que consideramos o que é o melhor para eles. Bom, eu queria finalizar contando que a gente hoje oferece a excelência médica, uma experiência incrível para os pacientes e, como resultado, a transformação. É isso que a gente busca todo dia e com uma equipe que tem um lema, que é a eficiência e a excelência. E acho que isso proporciona aí os bons resultados que a gente oferece. No mais, eu falo com total tranquilidade. Você que pensa, mas ainda não decidiu, consulte um médico da sua confiança, né? Claro, se for na Speranzini, será muito bem-vindo, até por essa parceria especial que a gente fez com o Sincor, porque a transformação ela é muito legal, ela é muito importante. Queria deixar esse recado porque eu sou um entusiasta, né, disso e acho que vale muito a pena passar essa segurança, essa tranquilidade. Vá atrás do seu sonho, vá atrás da transformação, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, que vale muito a pena. Vocês estão vendo e ouvindo uma pessoa aqui que foi impactada com isso e aproveito muito hoje essa transformação, muito importante na minha vida. Lembrando que todos os nossos contatos com a Clínica Speranzini você pode acessar pelo site do Sincor São Paulo ou pelo aplicativo. E também lá vai ter o site para você acessar as condições especiais, para entrar em contato com um atendente, para dar continuidade nessa sua conversa, para no final acabar ou fazendo uma autoplastia ou se não um transplante capilar, seja onde for. Lembro também vocês que se tiverem alguma dúvida, novamente eu reforço, comentem no nosso chat do YouTube, podem mandar nas redes sociais que a gente encaminha para o doutor, para a Paula, para o Maurício ou para o time de atendimento, para eles darem essa continuidade, para responder. E,
por aqui a gente fica hoje. Agradeço todos vocês pela parceria, pela conversa. Lembrando que são mais de 70 parcerias nossas. Convido vocês também para os próximos programas e fiquem ligados. Até o próximo Sim Pode Ouvir. Isso foi em 1992, há 32 anos atrás. E esse médico, o Dr. Paulo Corrêa, já falecido, ele disse, olha, por que você não faz transplante de cabelo? Existe uma nova técnica, que é o microtransplante capilar, que eu acho que vai fazer muito sucesso. Só que para você fazer esse procedimento, você tem que ter uma empatia de tratar homens. Porque é muito diferente você tratar uma mulher do que tratar um homem. São perfis muito diferentes. Eu achei interessante, por quê? Porque durante década de 50, 60 e 70, o transplante de cabelo eram feitos com tufos, que davam aquele aspecto de cabelo de boneca. Até hoje, as pessoas, quando você fala de transplante de cabelo, as pessoas, nossa, mas eu conheço uma pessoa que fez e ficou horrível. E já naquela época também havia esse estigma. Então, o surgimento de uma nova técnica, que hoje já não é tão nova mais, me despertou o interesse. Eu fui descobrir se tinha realmente facilidade para tratar homens, e eu realmente não senti dificuldade. E eu comecei, então, a fazer transplante de cabelo.